Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui só para conversar com os irmãos um pouco sobre o texto escrito pelo pastor Samuel Multa, que diz: respeito é bom e todos gostamos. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, o pastor Samuel Mouta escreveu tudo, né? Eu não escrevi nada, eu só vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi, tá bom? Então, dito isto, vamos orar. Senhor Jesus, que nós possamos estar cientes que nós, como cristãos, devemos nos amar mutuamente, amar cada ser humano e devemos ser respeitosos cada um deles. Amém. Meus irmãos, então o nosso texto de hoje está em 1 Reis e vai do versículo 1 até o versículo 10. E diz assim, sobre a velhice de Davi. O rei Davi estava bem velho. Os seus servidores o cobriam com cobertas, mas ele não conseguia se aquecer. Por isso, os seus conselheiros disseram: Rei Davi, nós vamos procurar uma moça para ficar com o senhor e cuidar do senhor. Ela dormirá ao seu lado e o conservará quente. Então procuraram em toda a terra de Israel uma moça bonita. Em Sunem encontraram uma jovem chamada Abisag e a levaram ao rei. Abisag era muito bonita. Ela servia o rei e cuidava dele, mas Davi não teve relações com ela. Bom, Absalão havia morrido, agora o filho mais velho de Davi, que ainda estava vivo, era Adonias, filho de Davi com Agite. Adonias era um homem muito bonito. Davi nunca o havia repreendido e ele queria ser muito rei. Adonias arranjou carros de guerra e cavalos e 50 homens que iam a toda parte com ele. Adonias falou com Joabe, que era filho de uma mulher chamada Zeruia, e com quem Abiatar, o sacerdote, e eles concordaram em ficar ao lado dele. Mas os sacerdotes Zadok e Benaías, filho de Joiada, Natã, o profeta, Simei, rei, e os guardas-costas de Davi não ficaram do lado de Adonias. Um dia, Adonias ofereceu ovelhas, touros e bezerros gordos em sacrifício na Pedra da Cobra, perto da fonte de Rogel. Ele convidou os outros filhos do rei Davi e os servidores do rei, que eram de Judá, porém não convidou o seu meio-irmão Salomão, nem Natã, o profeta, nem Benaías, nem o guarda-costas de Davi. Amém? Bem, irmãos, então o pastor Samuel Moura escolheu o versículo 6 para ser o versículo-chave. E ele diz assim: seu pai, porém, nunca o havia contrariado. Bom, a gente vai começar aqui dizendo que muitas vezes nós tratamos muito bem as pessoas de fora, principalmente aqueles que exercem autoridades sobre nós, né, como nossos chefes, nossos professores, nosso pastor, enfim. As pessoas que exercem alguma autoridade sobre nós costumamos ser bastante respeitosos com essas pessoas. Porém, muitas vezes, dentro de casa, não existe nenhum respeito um pelo outro, né? E sem respeito não existe a mínima condição de haver uma boa convivência. Bom, Davi foi um grande homem de Deus. E eu gosto muito de ler o livro de 1ª e 2ª Reis, 1º e 2º Samuel, porque você vai vendo ali, se desenhando como Davi, apesar de ser um homem de Deus, ele era um homem comum, como nós, que comete os mesmos erros, e como ele foi tirado, né, do lamaçal e colocado num lugar seguro, assim como Deus faz conosco, né? Então, ele era um grande homem de Deus, mas ele deixou muitas falhas na sua família. Pisou na bola demais, Davi. Então, o que aconteceu? E talvez a mais lamentável foi a falta de respeito com que se tratavam os filhos, com que se tratavam, né? Os filhos respeitavam o pai e era uma bagunça, né? Então a gente vê, por exemplo, em 2 Samuel 15, se os irmãos pegarem para ler, vocês
Os irmãos vão ver lá a revolta de Absalão, né? Absalão seduzindo o povo, conquistando o povo, porque ele era um homem bonito, ele era sedutor, para que o povo então o aceitasse como rei e houvesse então uma revolta contra Davi. Então o filho não tinha o mínimo respeito pelo pai. E os irmãos não tinham o mínimo respeito uns pelos outros, né? Se você pegar lá em 2 Samuel 13, você vai ver a história de Tamar, né? O irmão dela, o meu irmão Aminon, que era filho de Davi também, se apaixonou pela irmã e queria de todo jeito dormir com ela, transar com a irmã. Olha que coisa mais absurda, abcega, abmuda. Não tinha o mínimo respeito, né? E tanto isso foi a fundo que ele acabou estuprando a irmã. Então, é um absurdo o desrespeito geral nessa família, né? As mulheres também, as mulheres, não é uma só, né? Elas também passavam por essa questão do desrespeito, também desrespeitavam o marido, né? Como no caso de 2 Samuel 6,16, se vocês lerem lá, Mical, ela desprezou o rei Davi. Ele vinha trazendo a arca, ele estava todo contente, ele estava dançando no meio do povo, louvando ao Senhor. E a Mical, quando viu aquilo lá, ela achou bestial. Ela falou: nossa, que ridículo o rei fazendo uma coisa dessas. E ela desprezou o rei no coração dela. 2 Samuel 6,16. Quando a arca estava entrando na cidade, Mical, filha de Saul, olhou pela janela, viu o rei Davi pulando e dançando em louvor ao Senhor. Então sentiu por ele um profundo desprezo. Quer ver? As mulheres também não respeitavam os seus maridos. E assim, os maridos também não respeitavam nem os seus melhores amigos, como aconteceu em 2 Samuel 11. O que aconteceu? Davi deveria estar guerreando, mas não, estava em casa, estava à toa, né? Mente ociosa, oficina do diabo. Botou o zóio pidonho na Batseba. A Batseba era casada, era a mulher do seu melhor amigo. Ele mandou trazer a Batseba lá pro palácio e transou com ela, né? Eles transaram. Então, quer dizer, você vê que ninguém respeitava ninguém, né? A crise de respeito era tão grande que a casa estava em constante confusão, intriga, assédio, rebelião e morte. Então a vida de Davi não foi mole não, né? Todo mundo fala, ai, o rei Davi, nossa, que maravilha, né? Uma pessoa tão importante, uma pessoa tão amada por Deus. Sim, Davi foi muito amado por Deus, mas não havia respeito na sua casa. Não havia respeito. Então, no texto que a gente leu hoje, um dos filhos acaba o quê? Tramando uma conspiração com o próprio pai. Qual que era o objetivo? Era vencer Salomão. Não queria que deixasse Salomão ser o rei, né? Porque queria que Davi passasse o rei para ele, o reinado para ele. Então, assim, olha que confusão, né? Então, os resultados dos capítulos seguintes de 1 Reis é mais confusão e mais morte na família de Davi. Mas existe o quê? Uma indicação clara do motivo. Davi nunca tinha chamado a atenção do seu filho Adonias. O bonitão do Adonias fazia o que ele bem entendia. Então ele era mimado, ele não podia ser contrariado. E ele queria ser rei. Ah, pronto, simples assim. Então, fica difícil, né? Abrir respeito. Se você não pode conversar com uma pessoa, não pode orientá-la. Então, Davi não tinha chamado a atenção de Adonias e certamente não deve ter chamado a atenção de Absalão, de Aminon, nenhum dos seus filhos, né? Era assim, cada um fazia as coisas conforme lhe dava na telha. Então, não tinha disciplina nem respeito naquela casa. Então, o que diz é o seguinte, que é preciso respeitar e se dar ao respeito. Isso é fundamental, né? Não existe um relacionamento que seja frutífero, que possa trazer progresso para ambas as partes, se não houver respeito. As pessoas têm que se respeitar em todos os níveis. Eu não estou falando aqui de subserviência, de você não se relacionar como deve.
estou dizendo respeito. Então, exercer autoridade, disciplina e amor é um bom testemunho para o respeito mútuo. Então, quando nós chamamos a atenção de uma pessoa querida, de um filho, não é falta de amor, não. A gente está ensinando a respeitar as regras, aprender como se faz as coisas, como as coisas devem ser feitas. Então, respeito nas palavras, nas atitudes, na obediência, nos gestos e em todos os momentos nos ajudarão a sermos uma família mais feliz. Então, eu acrescento mais, qualquer relacionamento, não só da família, obviamente nós somos família, falando da família aqui, porque o mês de maio é comemorado como o mês da família, né? Lógico. Mas com o título deste texto é perfeito, né? Respeito é bom e todos nós gostamos. Então, todos nós seremos muito mais felizes se respeitarmos o espaço do outro, a vida do outro, que o outro diz, e se formos respeitados também nos nossos direitos, né? Por que tantas pessoas sofrem? Por que tantas coisas ruins acontecem? Porque não existe respeito pelo outro. Bom, nosso manancial termina assim, ó. Você acha que os membros da sua família se respeitam mutuamente? Na minha família é fácil isso ser analisado, porque é uma família deste tamanhinho, né? Mas mesmo que a família seja pequena, nós temos que ter respeito uns pelos outros. E a sua família, como é? As pessoas se respeitam? Bom, eu me despeço aqui, deixando essa reflexão para o irmão, para a irmã. Eu deixo também meu abraço fraterno, o meu abraço diário de ursa. Lembrando, ó, que em 2021 ninguém solta a mão de ninguém. E lógico, né? Com a nossa palavra de ordem que é saudades.